A gente estava comentando que a gente faz essa história de gestão na engenharia há bastante tempo. Então, ela entrou com uma roupagem nova e é isso que a gente quer discutir com vocês. O que é gestão de projetos na engenharia. Tem partes, tem 4 partes. Parte 1. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Eu tinha falado que a gente ia abranger a gestão de projetos de 2000 a 2020. Mas eu achei melhor começar de 80 até 2020, para contar na parte 1 o seguinte. Eu comecei a trabalhar com obra em 1980. Depois eu migrei para gestão de contratos em 92, 91. E eu pedi demissão em 2000, ou seja, trabalhei com obras direto durante 20 anos. É construção. Então, não dá para dizer que de 1980 até 2000, nós, na empresa, não fazíamos uma construção, uma obra planejada. Nós vamos chegar a um momento aí que vamos entender o planejamento, mas veja, durante 20 anos, a minha empresa que eu trabalhava fazia obras de subestações e usinas e não tinha, nessa época de 2000 a 2020, gestão de projetos. Aí, fora da empresa, eu comecei a trabalhar e desenvolvi 3 coisas. Desenvolvi um estudo sobre gestão, aí é gestão, técnicas de gestão. Eu já trabalhava, então agora eu só arrumei as práticas dentro de um conceito. Tem também a parte de ensino à distância e também na parte de ferramentas de gestão. Então eu gastei uns 10 anos trabalhando o entendimento de como eu fazia a obra. Ou seja, fazer a obra é uma coisa, entender como fazia e se fazia da melhor forma é outra. E olha o que aconteceu. A gente conseguiu chegar em 2007, 2011, 2017, 2018. A gente conseguiu chegar, na verdade foi 2011 e 2007. A gente conseguiu chegar a um entendimento para fazer uma metodologia diferente, planejamento líquido. O que é planejamento líquido? Nós vamos chegar aí na frente, mas não é o planejamento que eu fazia de 1980 a 2000. Mas também não é o planejamento das técnicas que a gente leu e aprendeu de 2000 a 2020. Observa que tem aqui uma mancha verde, só para lembrar que essa mancha verde significa o nascimento do computador. E essa outra mancha verde é o nascimento da comunicação móvel. Então, durante 1980 até 2000, fazia-se obras e até nos séculos anteriores fazia-se obras com planejamento e com controle. Então, com esse cenário aí mais rapidinho, a gente mostra que se fazia obras, eu participava de obras, tinha uma empresa com um departamento de obras que falava em planejamento, compra, suprimento, controle, programação e avaliação do andamento das obras. Mas parece que se fala muito em gestão de projetos só em 2099 com o computador. Antes disso, parece que não existia, mas a gente olha essa seta aqui, essa seta mostra o ano em que alguém me pediu para fazer levantamento de tempos de montagem, levantamento de tempos de produção, uma coisa que alguém chamava de cronograma. Então, nessa época, em 1984, me pediram para fazer estimativas de prazo para que a gente usasse para todas as obras e não cada um fazendo a sua. Então havia planejamento, havia agora um conceito de corporação, a coisa já existia, mas vamos para a parte 2. Parte 1 foi o meu relato de obra, planejamento, sem chamar de gestão de projetos. Vamos para a parte 2. Na parte 2, eu tive que estender
Em cima você vê o ciclo de vida de trabalho que eu registrei. Embaixo você vê o tempo de existência do termo gestão de projetos, como é vendido hoje. Então dá uma olhada. Em 1960 já existiam obras. Antes disso, nos séculos anteriores, já existiam obras. Mas o Departamento de Defesa americano fez um procedimento de trabalho para tomar conta de empreiteira. 35 passos para planejar todo mundo igual, 35 passos que contemplavam como controlar as empreiteiras. E o foco deles, em 1960, era o dinheiro dado para as empreiteiras. Fez, pagou. Não fez, não pagou. 1960, foi criado um sistema de controle de empreiteiras e deu tão certo que essa mancha verde significa a NASA utilizando os procedimentos para mandar o homem para a Lua. Então, a história da gestão não começa em 2000, não começa com o Instituto A ou com o cursinho B. Ela começa com o Departamento de Defesa americano querendo controlar empreiteiros das obras e construções bélicas de um tempo onde se preocupava com fazer o mais rápido possível. E aí, nessa época, desenvolveram técnicas administrativas que geraram mapas de trabalho para tomar conta do trabalho e não levar volta dos construtores e empreiteiras. Isso em 1960, 57, 50. Pagaram consultoria para desenvolver isso. E chamaram isso de técnica, metodologia do caminho crítico. Porque o caminho crítico era crítico para o sucesso, é o mais curto. Então, isso vem de 60. Departamento de Defesa americano e a NASA. Aí, em 69, um grupo de pessoas escreve o que eles fizeram e coloca isso num book, para que todo mundo possa ler. Quer dizer, todo mundo podia ler, porque era público, mas aqueles 35 passos, 32 da NASA, viraram um guia de referência, uma cartilha. Só que antes desse grupo, chamado PMI, um outro grupo já tinha pensado nisso para escrever o que deu certo e contar para todo mundo, para a indústria. Não era o PMI, era o IPMA. PMI nos Estados Unidos e PMA na Europa. Então, antes da minha história de trabalho, antes de eu trabalhar fazendo sem conhecer essas técnicas americanas, as obras andavam e eram controladas. E antes do Departamento de Defesa americano fazer isso, também tudo andava e tudo era controlado, senão não teríamos castelos, pontes, não teríamos cidades e outras coisas. Mas o que as pessoas não sabem é que antes, ou no nascedouro disso tudo, uma associação escreveu práticas de gestão. E essas práticas de gestão foram escritas por uma associação de engenharia, de engenheiros. As outras duas que eu citei, em 67, 69, não era bem de engenheiro, eram de administradores que entenderam a importância disso. Mas os engenheiros em 57, 58 já estavam escrevendo práticas administrativas de planejamento. E essa associação era uma associação de engenharia voltada para custos, bastante parecido com a preocupação do Departamento de Defesa americano. Parece que quando a coisa era dinheiro, essa coisa tinha que ser bem controlada. A história continua. Em 69 se juntam,
mas em 96, 2000, 2004, 2008, 2012 começam a aparecer atualizações desse guia. Claro, o conhecimento evolui, pelo menos a gente imagina que o conhecimento evolui e esse conhecimento ele é reeditado para que todos vejam. Até chegar a um ponto que em 2016 inclui técnicas estranhíssimas, alienígenas, que a gente não vai comentar, mas que fazem parte de técnicas. Observe então que existe um movimento de registro de técnicas de pelo menos 3 instituições que vocês viram desde 1960, porque deu certo o controle dos empreiteiros com o Departamento de Defesa americano. Então agora na parte de cima você consegue ver minha vida de trabalho ou 4 décadas de trabalho, lembrando que nós temos tempos sem computador e temos tempos com computador. Temos tempos sem telefonia móvel e temos tempo até com internet e sem internet. Gestão de projetos continua. Ferramentas aparecem para ajudar. Regra de cálculo, não digo que é regra de cálculo, a calculadora aparece, mas aparece uma ferramenta verde que usa um computador para fazer aquela metodologia de papel, em planos de papel, metodologia que usava a parede para fazer o programa de trabalho. Aparece uma ferramenta verde, que é o MS Project, para facilitar os cálculos do agendamento das atividades, do custo das atividades, das pessoas, dos materiais que eram utilizados. Então, a história continua. O conceito aparece, funciona, ele é repetido e registrado e conta para todo mundo. E também aparece uma ferramenta vermelha. A ferramenta vermelha aparece antes da verde e ela assume 3 nomes, mas hoje você conhece ela como primavera. Verde e vermelho definem primavera e lá pelos anos 2007, o Primavera compra um software chamado PertMaster. Então, o capitalismo é assim, né? Um compra o outro. Então, o Primavera comprou uma ferramenta que fazia análise de riscos. O verde não comprou nada. Mas o vermelho comprou uma ferramenta e ele ficou uma ferramenta com análise de risco. Faz parte do negócio avaliar os riscos, faz parte da obra analisar os riscos de não dar certo uma programação. Não é o risco operacional, é o risco da execução. Então, nesse caso, a ferramenta vermelha, ela compra uma ferramenta menor para que ela fique melhor. Só que no capitalismo, depois que ela comprou, veio uma empresa grande chamada Sun e comprou a empresa de ferramenta. A Sun não é uma empresa de ferramenta, mas comprou uma empresa de ferramenta. O problema é que depois que a Sun comprou, veio uma outra empresa chamada Oracle e comprou a Sun. E a Oracle também não é uma empresa de ferramenta. O que significa dizer que a nossa ferramenta vermelha, ela agora faz parte de um grupo que não é especificamente de ferramenta, de controle e planejamento. Por outro lado, a Verde também não é uma empresa de ferramenta. A Verde é uma ferramenta, é um software de uma família de apoio de trabalho administrativo. Editor de texto, planilha, de cálculo. Então, nós temos na história da gestão de projetos ferramentas para ajudar a gente.
E só porque você não sabe não significa que não existe. Existe. Essa ferramenta azul, ela já existe há mais tempo, mas ela se destaca nesse período de 2000 a 2020 e está chegando no Brasil. Ou seja, se você só ouviu falar da verde e da vermelha, está chegando uma azul. E só porque você não sabia, não significa que não existe, mas existe do outro lado do planeta, não no Ocidente, mas no Oriente, gente que também trabalha planejando. E a ferramenta Spider Project. A linha dela está contínua porque ela não lança versões de atualização periódicas ou não muda a sua estrutura periodicamente. Ela vai sendo atualizada na medida em que é demandada. Eu quero isso, aí bota. Eu quero mais um recurso, aí bota. Na ferramenta verde, não se escuta muito os planejadores. A ferramenta vermelha só escutava os planejadores, os controladores. A ferramenta azul nasce na carona do mercado. E a ferramenta preta, ela trabalha há bastante tempo. Olha aquela mancha verde novamente. Essa mancha verde é quando aparecem os computadores de mesa. E essa nuvenzinha azul é quando aparece uma tal de internet. Então, a tecnologia evolui. E nós estamos vendo que as ferramentas que estão aí coloridas, elas também evoluíram. Quer dizer, se adaptaram e aumentaram os recursos. Infelizmente, a ferramenta verde, isso é uma coisa importante. Análise custo-benefício é de coisas que são úteis. Na hora de escolher alguma coisa, e você faz uma análise de vantagens e custos, na hora que você escolhe alguma coisa, é porque as coisas funcionam. A ferramenta verde, desde o nascedouro, tem problemas e erra no agendamento de datas. A ferramenta verde, em 2007, inclui o controle dos custos com um recurso mais legal. Isso é muito importante. O problema é que a conta dos custos não fecha. Não fechava até o ano passado. Eu não conferi para ver se esse ano fecha. Mas veja, a ferramenta verde, ela tem problemas de agendamento desde o nascimento e tem problemas de fechar os custos a partir de 2007. Logo, o valor agregado, acompanhamento de despesa, não é garantido. Por outro lado, nós temos na ferramenta vermelha uma estrelinha dourada, porque ela comprou uma ferramenta que fazia análise de risco. Então, a ferramenta vermelha, além de não errar no agendamento e não errar nas contas do dinheiro, ela inclusive faz análise de risco. Nós temos a história da gestão, da onde ela veio, por que foi copiado e por que é repetido até hoje, porque deu certo. Então é bom repetir o que dá certo. História da gestão, e nós estamos falando em obras e aplicando gestão em obras, contratando gente com certificação de gerenciamento de projetos, e nós estamos querendo gente que use a ferramenta verde, vermelha, agora temos a azul, tem gente querendo que use a preta, lembrando que a azul não erra no agendamento e a azul não erra no dinheiro. A preta não erra no agendamento e não erra no dinheiro. A preta faz análise de risco, análise financeira, é um do nosso tema de hoje, do final da palestra. Por quê? Porque se você está fazendo uma avaliação e um entendimento de gestão de projetos para engenharia, você precisa entender o que é gestão, a história da gestão, o copia e cola das coisas que deram certo, o copia e cola do que é marketing, mas se posiciona também. Nós estamos com uma mancha verde de computador, tem que usar computador.
Estamos com uma mancha azul aqui de nuvem de internet, nós temos que usar a internet, faz sentido isso. Então tá bom. Essas ferramentas que estão aqui, existem mais de 12. Eu só escolhi 4. Primeiro que a gente só escuta falar de 2. Quando a gente olha aqui, a gente vê o mapa geral, mas todo mundo fala de 2. Como podemos ter gestão de projetos para engenharia, contratando especialistas dessa área para nos ajudar, se o especialista só conhece 2, ou só conhece a que todo mundo usa, ou só conhece esse instituto, ou esse instituto nem sabe por que ele existe e não sabe de onde vem a origem do que deu certo, e não sabe se as atualizações trazem mudança de conteúdo e refletem a realidade. Então, gestão para engenharia, gestão de projetos para engenharia precisa entender que há uma história da técnica, há a existência, a divulgação de ferramentas e que a gente não pode ficar só com 2. É como a gente discutir hoje, que é muito comum, vamos usar cloroquina. Nós temos cloroquina e temos uma série de outras medicações, tem até vacina. Se você diz que só pode estudar e só pode receitar um medicamento, talvez você não seja um especialista para analisar cada caso, porque tem obras mais compridas, mais curtas, tem obras mais caras, tem obras mais complexas. Então, o nosso cenário até agora está aqui na parte 2, História da Gestão. Nós temos agora que partir para a parte 3. Eu espero que tenha ficado claro que na primeira parte eu mostro que sim, fazíamos obras. E que sim, tinha planejamento e controle, pagamento até de empreiteiros. E que nos anos seguintes é possível pegar toda a experiência prática e arrumar a bagunça ou algum erro. Isso tudo vem de uma história de práticas e técnicas e vem também do conhecimento de ferramentas que apoiam. Excel apoia orçamento, o Word apoia redação e mudança e produção de convites e contratos. Essas ferramentas de gestão têm que apoiar isso. Na parte 3, eu preciso mostrar uma coisa, até pedir ajuda para Eliene, e eu deixei aqui marcado os 3 institutos, em 1960, que estudam isso ao longo desses 60 anos. Lá, o Departamento de Defesa americano, Department of Defense dos Estados Unidos. Depois veio a NASA. No Brasil, em 64, começa o regime militar. As obras, os empreendimentos eram contratados de um jeito, mas me parece, tinha cronograma, tinha orçamento, tinha isso tudo. Não é uma novidade do Departamento de Defesa americano. O Departamento de Defesa americano criou regras de controle de empreiteiros. O regime militar viu isso e usou algumas técnicas, mas não chamou de gestão de projetos. Quem era vivo na época lembra do milagre brasileiro. Em 1980, começam a usar empreiteiras. As empresas começam a mudar, em vez de fazer com a própria mão de obra, começam a contratar o serviço dos outros a preço fixo, pagando diária, preço unitário. Então, existe uma história também de mercado da engenharia, e com o Plano Collor, abriram os portos às nações amigas número 2, segunda temporada. Começa uma onda de privatizações. E privatização no mercado com reserva como era o do Brasil,
é difícil, porque eu entro num mercado já meio monopolizado, eu tenho que entrar com lucro baixo. Lucro baixo significa administração muito boa, porque se a administração não foi bom, né? Se a administração não é boa, o meu lucro vai embora. Então, em 1990, começa a entrar empresas fazendo muito bem direito, maravilhoso e bem feito, se não levam ferro nos seus orçamentos, nos seus planos de rendimento, no retorno do investimento. E aí, quando aparecem as privatizações, as empresas entram, e aí também entra em 98 um instituto de gerenciamento de projetos, as associações de gerenciamento de projetos, que já estão lá fora há muito tempo. Lembra que estamos falando do Brasil. Em 90 e 2000 entram empresas com práticas interessantes para não falir. E nós continuamos com as nossas práticas. Boletim de custo, EMOP e todas essas coisas que a Civil usa para garantir orçamento, controle, e vem a política do aditivo contratual com as privatizações e com a mudança de formas de contratação, as coisas começam a mudar nos lastros, nas gorduras. Então a administração tem que ser mais bem feita. Não que ela não fosse feita. As técnicas de gestão de projetos que foram apresentadas ao longo dessa história que a gente contou, elas passaram a ficar interessantes. E aí, no Brasil, os cursinhos em verde para ensinar todo mundo a administrar. E vem a Lava Jato, que mostra que, além da administração, existe um desperdício. Às vezes, o desperdício, inclusive, é muito bem administrado. Nós estamos vendo um cenário que trouxe obras paradas. Então, nós temos hoje um cenário de obras paradas, por causa das privatizações mal feitas, porque os cursinhos não ensinaram direito o que deveria e aí não deu certo e deu prejuízo, ou porque os desvios das administrações, que também é gestão de projetos, travaram tudo. Parece que nós temos muitas obras paradas. No material que eu enviei, não obrigatório e não essencial para a palestra, eu mostrei que tem um pessoal aí que fez um levantamento que tem bilhões já investidos e bilhões para continuar e bilhões de recuperação. Ou seja, nós vamos ter que retomar as obras paradas. É muita obra parada. Não dá para a gente tocar as obras sem aquele gestão de projetos. Gestão de projetos é fazer um bom planejamento de tempo, de dinheiro, de gente, de material, de financiamento, de muita coisa. E esse bom planejamento tem que caber dentro dos recursos que nós temos. Se você lembra que eu comentei da história dos institutos, esses institutos, eles trabalharam legal numa época em que o sistema de contratação era: tenho muito dinheiro, contrato para fazer rapidinho. Se não tiver gente, arruma. Se não tiver material, arruma, porque dinheiro eu tenho. Isso foi numa época. Nós não estamos nessa época. Nós estamos, inclusive com essa mancha vermelha, nós estamos em meio a uma pandemia de obra parada e que ninguém faz nada, só o essencial. Ou seja, piorou a situação para uma retomada.
não é retomada da economia, é retomada de obra. A estratégia e a maneira da engenharia retomar é bem diferente daquela onde eu tenho um terreno vazio, em 1960, todo o dinheiro necessário. Eu tenho um grande mar em 1990. Em 2003 foram quando teve um investimento maior da Petrobras. Eu tenho um grande mar e tenho muito dinheiro. Planeja que eu pago e faz o cálculo do retorno. O retorno é legal. Nós não estamos mais em 2000. Parece que em 2009 houve uma bolha imobiliária do Lehman Brothers que faliu. Deu uma confusão no mercado. Parece que em 2013 ou 2012 houve um problema na economia e aí todo mundo ficou com problema e disseram que aquilo era uma marolinha. O que nós estamos vendo nesse mapa da tela é que a engenharia é dinâmica, a economia é dinâmica e a engenharia se vira para fazer as obras dentro de novas condições. Até aqui o material. 14 mil obras paradas, já foram gastos 70 bilhões, mais 40. Isso é um cenário de retomada. E aí, quando a gente junta tudo isso na mesma tela, olha o que a gente encontra. Ferramentas que apoiam empreiteiras, privatizações, apoiam cursos e que são uma boa desculpa para justificativas do dinheiro na Lava Jato. Então, veja só, as ferramentas que nos servem para ajudar, já entendemos que algumas têm estrelinhas terríveis e algumas têm estrelinha dourada. Parte 4. Depois desse cenário todo, o rei está nu. Essa figurinha é de uma ilustração dos contos dos irmãos Grimm, onde o rei veste a roupa magnífica que só os inteligentes enxergam. E é claro que quem não visse o rei com roupa bonita estava fora do coquetel, estava fora do mercado, estava fora da oportunidade de emprego. Mas nós vamos ver que o rei está nu. Só para vocês terem uma ideia, em 1920, fizeram um disco de vinil para você ouvir música em casa. O paradigma passou para a leitura laser, CD em 1980. Mas não jogou fora o vinil. Só que ninguém quer mais vinil. Lá nessa escala de tempo, de forma aproximada, isso não é uma tese de mestrado, apareceu o MP3, que não é um CD com leitura laser que arranha, é digital. E agora, em 2010 a 2020, apareceu o streaming, que é o Spotify. Ou seja, eu continuar querendo te vender vinil, porque vinil é vintage, não tem qualidade da música produzida pelo Spotify. Eu querendo dizer que o CD tem leitura laser tripla, que consegue aguentar um movimento de balanço do equipamento até 1G. Peraí, o MP3 do Spotify, você pode colocar no vácuo, você pode colocar, que a coisa funciona. Então, houve uma evolução do equipamento. O paradigma foi mudado. Aliás, se você analisar a história da nossa economia, a nossa economia tem várias mudanças de paradigma. Se analisar as formas de contratação do regime militar, das empreiteiras, são paradigmas diferentes. Não pagar diária de uma empreiteira e pagar por valor fechado, até o turnkey existe. Então, vamos passar para o telefone. Em 1876, o telefone aparece e o telefone fixo aparece em 70, numa forma mais moderna. O celular aparece e depois inventam uma coisa chamada iPhone, e aí você tem um dispositivo que faz a ligação e você não tem nem que olhar para ele, nem tem que discar, teclar, deslizar.
isso é falar com alguém, e em cima é ouvir música, e nesses 60 anos a coisa mudou, porque ela muda, ela evolui. Agora, olha que bacana. E você tem que dizer que é bacana, porque se você não disser que é bacana, você está fora da reunião, você está fora da nossa panela e você não vai ser chamado para os congressos. Em 1960, desenvolvem com propriedade, com muita inteligência, o Critical Path Method, que é o caminho mais curto para executar qualquer obra sem se preocupar com falta de gente, material, área de trabalho, sem se preocupar com dinheiro, financiamento. Aí, em 1900 e sei lá o que, escolha qualquer hora, o Congresso apresenta CPM para tocar nas suas obras. E aí eu pergunto, dá para fazer planejamento em 1980 igual eu fazia em 1960? Mas aí nós temos um novo Congresso com muitas novidades, afinal, o conhecimento evolui, nós reeditamos guias e nós atualizamos o software. Em 2000 e sei lá quanto, nós apresentamos para você o CPM. Espera aí, o CPM foi criado porque o Congresso americano dava para o Pentágono $1 bilhão. E com $1 bilhão na mão, o Pentágono dizia, vamos fazer trocentas obras, mísseis, aviões, navios, que nós temos o dinheiro. É só mandar fazer o mais rápido possível, porque a realidade é, se nós não fizermos, o outro faz e joga na gente. 1960. Nós estamos hoje no Brasil, na África, nós estamos hoje na França, nós estamos hoje nos Estados Unidos em condição de fazer o mais rápido possível, sem se preocupar com nenhuma restrição. O que vai acontecer em 2020? Um novo Congresso. Adivinha o que vão apresentar em 2021 no novo Congresso? Provavelmente a reedição da cópia daquilo que deu certo e que dá certo mesmo para projetos específicos. Em 2010, houve um corte de orçamento numa grande empresa de petróleo brasileira de 30% do portfólio. Nunca na história dessa república apareceu um corte de 30% no orçamento da empresa de petróleo. Ou seja, não dá para fazer tudo o que eu quero o mais cedo possível. Então, esse cenário foi apresentado para mostrar que nós temos algo que deu certo. Nós temos obras paradas com a pandemia, né, com tudo isso. Nós temos as ferramentas que acompanharam a academia, porque o conceito é repetido, então dá certo. Então eu apresento, eu treino, eu faço MBAs e baseado nos conceitos, e as ferramentas estão aqui para isso. As ferramentas estão aqui para ajudar. Só que se você olhar a técnica de gestão, ela não está mudando de CPM para outra coisa. CPM é o método do caminho crítico, onde o foco é a minha meta o mais cedo possível. Hoje, o foco é a minha meta dentro do que eu posso fazer. É com o que eu tenho. Fazer mais com menos, é aquele slogan bonito. Fazer mais com menos, mas, sabe, é uma visão mais realista. Não tenho o dinheiro mensal necessário para fazer o mais cedo possível, então eu preciso planejar.
para que caiba no dinheiro. Eu não tenho aço nem concreto para fazer tudo junto. Então eu tenho que planejar para que aconteça quando houver aço e concreto. Eu não tenho espaço físico para tanto caminhão, para tanto equipamento. Então temos que planejar para que aconteça ocupando o espaço que é possível. Senão é um planejamento bonito para ver, e as ferramentas fazem isso bonito porque em 2094 aparece o Windows e tudo fica bonito e sai do DOS. Os pontilhados dizem, os institutos e os escribas da lei, que foi criada pelo Departamento de Defesa americano, que foi trabalhado como orientações técnicas, com esse tipo de orientação técnica. Ah, mas existem outros métodos? Existem. Só que eles são levemente comentados. Em 1980 aparece Goldratt falando sobre teoria das restrições e criando o CCPM, que só funciona em ambiente controlado, gravidade zero, fio inelástico, atrito desconsiderado, segurado por um político honesto. Então, é uma realidade de metodologia que não se aplica à engenharia. Também aparece depois metodologias do tipo restrição, nivelamento de recursos. Depois aparece Agile, que tentam colocar dentro da engenharia, mas eu não quero nem discutir esse assunto, mas o mapa aqui mostra que nós temos CPM o tempo todo. Temos congressos de CPM, temos simpósios e livros e tudo sobre CPM. E o CPM funciona. Só não sei se ele vai atender às obras paradas. Com as estrelinhas que nós temos aí. Parte 5, que caminhando para o fim, é um exemplo interessante. Eu peguei 4 ferramentas aqui para fazer a mesma coisa. Não pelo método CPM, porque o método CPM todas fazem no mesmo tempo. Por quê? Porque o sistema de cálculo faz tudo o mais rápido possível, ignorando falta de gente, falta de material. Nesse caso, na tela, você está encontrando o mesmo projeto, a mesma obra, usando gente em 2 atividades ao mesmo tempo, então não dá para ser ao mesmo tempo, e cada programa calculou qual seria o menor tempo, levando em conta a falta de gente. Os 4 programas na tela conseguem fazer um cálculo de quando a obra acontece, levando em conta a falta de gente. Mas eles não conseguem fazer, na verdade, só um consegue fazer, levando em conta a falta de tijolo. Também só tem um que consegue fazer, levando em conta a falta de caminhão, betoneira, grua. Tem só um que consegue fazer, levando em conta a falta do dólar, porque eu tenho dólar para financiar a obra e eu tenho reais para financiar a obra. Ou leve em conta o financiamento de um centro de custo, porque as obras têm uma composição contábil. Então, fazendo de conta que a gente só está preocupado com falta de gente, dessas 4 ferramentas, a primeira disse que faz em 24 dias, respeitando a falta de gente. A segunda faz em 17 dias, respeitando a falta de gente, igualzinho à anterior. A terceira em 26 e a última em 26. É estranho, porque o CPM faz com que todos deem o mesmo resultado. Isso é normal, porque é para isso que ele foi desenvolvido. Quando você tem que agregar inteligência
na ferramenta para que ela tente fazer primeiro esse, depois manda o João para lá, pega a Maria para cá e tenta fazer o caminho mais curto, só uma tem convergência e tem algoritmos com recursividade. As demais apenas fazem um cálculo para não repetir o recurso ou para não colocar o recurso atolado, fazem só um. Então, voltando, nós estamos com várias coisas para acontecer. Nós passamos por várias mudanças no que diz respeito à forma de patrocinar, à forma de contratar. E agora nós estamos vendo que nós temos ferramentas que acompanham a academia, acompanham o desenvolvimento. Mas também eu acabei de falar com vocês que o desenvolvimento não muda. Continua com aquela história que eu chamei a atenção, do CPM. As provas de certificação de profissionais focam no CPM também. E olha, o que vocês estão vendo na tela não é CPM, é outra metodologia que quase não se fala. Por que quase não se fala? Porque as ferramentas não conseguem fazer. Quer dizer, só fazer para a gente e não fazer para material, não fazer para dinheiro, não fazer para verba, não fazer para moeda estrangeira, não fazer para kits de material. Então é melhor a gente continuar fazendo o que pode. Então a gente não está fazendo gestão de projetos na engenharia otimizando os recursos, otimizando o dinheiro, otimizando o tempo. Nós estamos fazendo gestão de projetos acadêmica porque é assim que tem que fazer, porque é assim que o curso ensina, porque assim os guias apresentam e porque assim as ferramentas fazem. Todas conseguem fazer. No nosso caso da tela, eu estou provocando, eu estou querendo que eles façam com pouca gente no menor tempo possível. Um deu 24, 24 é melhor. O algoritmo da ferramenta que faz em 24 é melhor que o algoritmo da ferramenta que faz em 26. Ele faz algumas análises, mas a ferramenta faz em 17. 17 é bem menos que 24. Então esse algoritmo deve ser um algoritmo lunar, alguma coisa assim. Será que a gente está criando ferramentas para fazer aquilo que a gente está dizendo que é bom porque ninguém mudou? Será que a gente não está investindo? Então, a gestão de projetos poderia ser entendido em 2020, e isso faz parte da palestra, no entendimento de um planejamento líquido. O que é um planejamento líquido? É onde você coloca tudo o que você tem que fazer, mas não sequencia a ordem de fazer. Você bota tudo que tem que fazer e diz, tenho as seguintes restrições. Algumas são mais importantes por questões de regulamentação trabalhista. Algumas são mais importantes por questão de estratégia de venda. Outra restrição é que eu não tenho tantos caminhões. Eu tenho que colocar também a logística. Olha, eu só tenho 2 estradas com capacidade de tantos caminhões por dia. Não é possível passar 2 milhões de caminhões para fazer a obra em 2 meses. Eu tenho só 2 estradas. Eu também tenho que colocar não só tudo que eu tenho que fazer, mas meus limites de patrocínio. Senão eu não consigo pagar aquilo que eu fiz. Eu tenho que colocar tudo que eu tenho que fazer, mas eu tenho que dizer que eu tenho poucos profissionais, poucos equipamentos, pouca água, pouco combustível, e aí o planejamento vai ser feito de forma líquida, ou seja, ele vai escorrer tangenciando as paredes das restrições, da logística, do dinheiro, do recurso e dos meus interesses de portfólio por prioridade. Existe gente trabalhando com isso nessas localizações.
nós aqui no Rio de Janeiro, Brasil, e o nosso colega lá na Colômbia. Já observou que ninguém está fazendo isso nessa área tracejada? Já observou que essa área tracejada, assim como o resto do planeta, está sofrendo restrição de recursos? Está sofrendo crises econômicas, limites de verba? Por que então toda a metodologia, por que então todos os conhecimentos que foram oriundos nessa região da América e também dentro de alguns pontos da Europa, por que não evolui a gestão? Por que a gente continua repetindo o sucesso, que é um sucesso, de 1960? Com outro cenário, com outro planeta, com uma outra economia e com outros problemas. Então, gestão, deixa eu ver se eu acho aqui a figurinha, gestão de projetos na engenharia não pode ser avaliado só na ótica do nós temos, onde está? Nós temos, cadê? Aqui. Nós temos institutos, nós temos guias, nós temos congressos mostrando as novidades, nós temos ferramentas. Será que nós temos novidades? Será que é apenas uma repetição e se eu não concordar eu estou mal na fita? Será que se eu discordar de usar a ferramenta vermelha ou discordar de usar a ferramenta verde, eu vou ser rejeitado do grupo? O mundo mudou, as condições de trabalho mudaram, as condições de contratação mudaram e agora, em particular, parece que está vindo tudo junto. Não dá para ficar repetindo. Cadê? Não dá para ficar repetindo esse cor-de-rosa, onde 60 anos pratica-se como política da melhor gestão, a gestão que era sucesso em 1960, 1970 também, né? Não podemos dizer que 70 não tinha. Por que a gente não investe em uma gestão voltada à restrição, voltado ao nível de recurso que nós temos? Por que a gente continua investindo em cenários paradisíacos, cenários ricos, se a gente não tem esse dinheiro todo? Fecho aqui a palestra para dizer que gestão de projetos não é o que se vende, mas é tudo isso que a gente observa e analisa. Por que tudo evolui e por que nós repetimos a mesma coisa ou inventamos. Quando o Goldratt inventou a corrente, desenvolveu a ideia da Critical Chain, foi um grande burburinho nos congressos. E aí algumas pessoas adotaram, pagaram consultorias. Agora vem Agile. Quando a qualidade aparece em 1980, todo mundo queria fazer qualidade na empresa. Agora, nos anos 2000 e pouco, é compliance. Todo mundo quer fazer compliance. Então, até onde a roupa do rei é bonita mesmo, ou até onde não tem roupa nenhuma? Eu fecho aqui a proposta da apresentação da palestra, porque nós temos ainda algumas outras partes. Eu acho que é a parte onde a Natasha apresenta a ferramenta. E aí vocês estão fazendo a propaganda da ferramenta? Não, a gente está fazendo uma análise técnica e você, como comprador de cimento, vai escolher o melhor cimento. Você, como comprador de fio, vai comprar o melhor fio, não o mais barato. Ou não vai comprar o fio que todo mundo compra? Porque a sua responsabilidade na obra técnica é uma. E a sua responsabilidade com resultados é outra.
Eu acho que eu fico por aqui. Natasha, nós temos Isso, quanto até as tempo 8. ainda, Ainda hein? tem 40 minutos até as aí. 8 horas, né? Isso, até as 8. Ainda tem 40 minutos aí. Tá. Então, se você puder apresentar como é que funciona o treinamento de gestão de projetos para engenharia. Não é gestão de projetos e aí você faz um curso e pronto, ganha um diploma de gestão de projetos. A ideia é que você se capacite como engenheiro para fazer a administração. Só que é uma administração real, não é uma administração Boa noite a todos. Deixa eu acadêmica. aqui. Está contigo, Eu sou a Natasha? Natasha, trabalho dentro da proposta, né, dos treinamentos na de software de gestão de projetos. Aqui dentro a gente usa o Spider Project. Se vocês estiverem me vendo, assim, dá um ok aqui a tela. E a gente queria apresentar um pouco para vocês, né, de como é que funciona aqui dentro. Se vocês já estiverem vendo qualquer coisa, vocês me sinalizem para a gente não ter um problema. O objetivo, assim, da capacitação, né, no Spider é mais do que fazer, eu acho que o básico que os outros cursos às vezes fazem, é fazer também que vocês tenham desde o planejamento, a fase de controle e até o final do projeto vocês consigam acompanhar. E aí, dentro dessa proposta com o CREA, né, eu já adianto que a gente tem condições bem especiais para os profissionais e os estudantes que são conveniados também ao Confere aqui do Rio de Janeiro, tem inscrições gratuitas no curso. Então, caso vocês fiquem a isso depois, vocês podem procurar e participar. E a capacitação ela é completamente online e vocês também têm o material fica disponível 24 horas por dia dentro da plataforma Moodle. Então vocês conseguem conciliar com o trabalho, o estudo e outras atividades que vocês realizam. A gente tem o curso com a duração de 8 semanas e a gente fez uma semana extra que é para que vocês consigam se habituar na plataforma, ler os materiais iniciais que a gente utiliza e até mesmo instalar o software do Spider Project, que é uma versão que a gente chama de Desk 200. Ela tem muitas atividades dentro do seu projeto e é uma coisa que o Marcos frisa muito, que não são 200 linhas, são 200 atividades. E dentro disso a gente consegue desenvolver muito projeto de pequena e até média complexidade, vocês conseguem desenvolver dentro dessa gratuidade do software. E também a gente tem um sistema de apoio aqui no curso, então acontece uma reunião semanal, geralmente às quintas-feiras, para as pessoas que têm alguma dúvida que foi colocada no fórum e os demais estudantes não conseguiram ajudar. Então a gente tem esse sistema, independente da modalidade que você se inscreva, tendo um tutor dedicado ou não. E eu queria passar também um pouco da dinâmica do curso, como é que acontece. Então acho que tudo culmina na entrega de uma atividade que acontece no sábado. Então vocês vão ter segunda-feira, desde a disponibilização de todos os materiais, as aulas dentro da plataforma Moodle que a gente utiliza. E aí a gente tem o canal do fórum e você pode utilizar o fórum, o Telegram e os outros canais que a gente disponibiliza para estudarem sozinhos ou então em grupos com outros colegas, como vocês preferirem. E a gente usa esse fórum como uma forma de inserir as dúvidas e vocês atuam entre si para auxiliar nessas dúvidas e a dúvida não seja sanada por nenhum de vocês, né? A gente tem essa partida na quinta-feira. E aí geralmente o Marcos se disponibiliza dessa aula e conversa com vocês as dúvidas que foram apresentadas conseguiram ser resolvidas. E o sábado a gente tem entrega de uma atividade, a gente marca até o final do dia, mas vocês são livres para entregarem em qualquer dia da semana, o prazo limite é sábado, então vocês também têm essa flexibilidade de entregar no melhor momento para vocês. E o domingo a gente trabalha com uma validação das atividades e vocês têm junto dos colegas, são muito mais essa validação, né, do que uma lista de requisitos, e aí você confere a atividade de 4 colegas e junto um ciclo pessoas fazendo a validação, e aí vocês conseguem avaliar se todo mundo conseguiu entregar tudo que foi proposto ou não,
um validando a atividade do outro, a gente consegue, no final, fazer a emissão do certificado através dessa conferência que vocês fazem. E essa dinâmica repetindo, né, ao curso até chegar no final dessas 8 semanas. Vocês vão ver esse daqui é o calendário da primeira turma, mas só para ressaltar alguns dos pontos que são vistos dentro da capacitação. Chega desde o início com o cronograma, colocando restrições, e aí entram os recursos, tanto financeiros, materiais, recursos humanos, tudo dentro da ferramenta a gente consegue modelar isso, e no final a gente termina com os indicadores do projeto. Aqui um pouquinho para explicar melhor para vocês como é que funciona essas modalidades com e sem tutoria. Então, quem opta por fazer o curso numa modalidade com tutoria, tem uma pessoa dedicada, né, para atendimento individual. Geralmente auxilia nessas dúvidas, marca uma videoconferência, caso seja necessária, para auxiliar o aluno, e faz já essa avaliação dos seus exercícios. Mas também a gente tem a modalidade sem tutoria, que permite que você faça o curso também sem a mais e um tutor para você. A gente deixa como auxílio das dúvidas para os colegas, a gente fica sempre acompanhando e auxiliando, e também tem essa aula semanal para tirar as dúvidas. Então, mesmo na modalidade sem tutoria, existe o suporte da equipe. E também na sem tutoria vocês fazem essa validação das atividades que eu já comentei antes. E aí, para a gente trabalhar de uma forma legal, ter uma interação boa entre vocês e permitir que esse sistema de validação funcione, a gente tem um mínimo de 10 alunos, que corra tudo dentro do esperado ao longo do curso. E aí, por fim, acho que vocês já devem ter visto naquele site que vocês fizeram inscrição, a gente tem 4 turmas esse ano. A gente começa com em fevereiro, depois a gente vai ter uma em 3 de maio, 26 de julho e a última em 11 de agosto, que vai terminar no final do ano. Então, todas as turmas têm o mesmo conteúdo e prazo para caso vocês tenham interesse e possam participar. E por apresentar para vocês, né, esses valores que a gente tem aqui. Então, dentro dessa parceria com a gente consegue fornecer para os estudantes, como já falei, todos os estudantes que são graduandos na área da engenharia cadastrada do sistema CREA podem fazer o curso gratuitamente, e os profissionais a gente tem um valor de investimento, mas é importante frisar que vocês têm a possibilidade de fazer o reembolso, receberem, né, o reembolso desse valor ao final do curso, e a condição que vocês entreguem as atividades que foi proposto, uma atividade por semana, e também preferir tem as oportunidades com tutoria, tanto para estudantes quanto para profissionais, vocês podem acompanhar os valores, e era um pouco disso, o total de informação que eu queria passar do curso. Aí eu deixo para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida específica que queiram perguntar, ou então passo para o Marcos também a palavra, para que ele possa dar prosseguimento. Ou então passo para o Marcos também a palavra, para que ele possa dar prosseguimento. Tá, peraí. Antes de passar para as perguntas, ou dúvidas, ou ideias, eu queria só dizer uma coisa. Foi dito em um momento que as palestras elas têm o objetivo de fazer uma venda casada. Isso é verdade. Se você olhar a grande ou quase que 95% das ofertas graciosas de palestras que são dadas mais agora na pandemia, gratuitas, você vai ver que muita coisa é venda de um curso a seguir ou continuar assistindo às aulas. E alguém fez um comentário sobre a nossa palestra que seria, vocês vão vender curso. Não foi da equipe de inscrição, não foi não. Foi pior. E eu fiquei sabendo disso. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês que a nossa empresa está trabalhando com CREA desde 2004, dando treinamentos gratuitos de engenharia elétrica e de gestão.
Esses cursos que foram avisados pela Natasha, eles são gratuitos para todos os graduandos das engenharias. E se, por exemplo, o César ou o José Pires, que eu estou vendo aqui, a Cici Figueira, como profissional quiser fazer, é gratuito, porque ela paga, por exemplo, R$600, e quando ela terminar, ela recebe em conta bancária R$600. Isso é gratuito. Aí você fala, não havendo nenhuma outra, temos outras empresas que dão curso gratuito. Sim, temos. Mas nenhuma dá um treinamento. Vocês podem verificar também nas universidades e nos MBAs. Nenhuma empresa dá um treinamento com certificação reconhecida pelo PMI. Entendeu? Nenhuma empresa consegue fazer com que os cursos estejam rastreáveis dentro do Conselho Federal, do Conselho Regional, para saber que ele aconteceu. E nós temos parcerias com empresas juniores, temos parceria com institutos, e normalmente são gratuitos para estudantes. Quem não é do CREA profissional e quem não é aluno de graduação, paga muito caro. Como a Natasha mostrou, os valores é mais do que isso. Mas... Então é para deixar bem claro para todos os participantes que sim, de fato, nós mostramos toda a história da gestão de projetos, mostramos as ferramentas e mostramos as coisas que elas trazem. Estrelinhas apagadas e estrelinhas acesas. Porque temos que comprar ou porque temos que usar. Nós não estamos falando só de ferramenta. O treinamento de gestão, ele envolve técnicas de gestão que não estão restritas apenas ao A ou ao B. Estão focadas na engenharia. É para chamar atenção, porque não ficou legal essa história de mais uma palestra de venda casada. E é verdade, a gente encontra muito disso aí. Mas eu acredito que o objetivo da gente hoje era principalmente dizer para os engenheiros que a gente faz obras e planejamento há séculos. E que estão vendendo no mercado uma gestão de projetos, gerenciamento de projetos, que não é muito compatível com a engenharia. Muitas metodologias. E agora o pior, não é compatível com a economia, com a realidade, com os recursos e com o que nós estamos enfrentando no Brasil. Era isso que eu queria falar antes da gente começar a trocar ideia. Sobre isso, eu fecho a ideia da apresentação, mas aí você pode escrever no chat do aplicativo a sua pergunta, a sua ideia, a sua crítica, que a gente pode ler e pode falar sobre isso, ou você pode falar. Levanta o dedo assim e fala, que aí você pode falar, né? Somos 29. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar. José. Deixa eu ver o nome dele. É o José Carlos. O José Carlos, depois o Jefferson Mendes. Não muda, José. Fala, José Carlos. Clica embaixo que você destrava seu áudio. Um minuto. Então, esse curso, essa proposta, vamos dizer, a primeira turma começaria 1º de março. Já tiveram outras turmas no passado, ou é uma modalidade nova? Ela vai ser... Como? Ou é uma modalidade nova? 34, só 34. Já tem tempo então, né? Acho que só 34. 34 já tem tempo então, né? Já. E no CREA já teve 3 cursos de 15 semanas de gestão de risco. Gratuito. E a palestra foi feita depois para mostrar os resultados. Mas vamos focar as perguntas sobre o tema gestão de projetos e deixar os negócios de curso para o final. O Jefferson Menos levantou... Ele é menos, mas ele não é menos, Tudo ele bom, é menos, pessoal? ele é Boa menos. Noite. Jefferson, fala aí, 30 segundos. Agradecer aí, foi muito boa a explicação, Marco. Tudo bom? Dizer que eu vou fazer o curso, tá? Eu só estava vendo aqui as datas, tem até o final do ano, né?
pelo que me parece aqui. Eu vou fazer o curso, tá? Não sei se vocês estão me ouvindo bem aí. Acho que eu vou fazer só mais da metade do ano para frente, mas muito bom aí. Agradeço pela explicação e a visão, panorama aí de projetos, foi muito bom. Obrigado. Agradeço pela explicação e a visão, panorama aí de projetos, muito bom. Você está no mudo, Marcos. Uhum. Sobre o tema, alguém mais que levantou a mão? Quem levantou a mão? Está no mudo, Marcos. Ah. Sobre o tema, Bernardes. alguém mais levantou a mão? Quem foi? Bernardes. A gente não consegue te ouvir. Enquanto o Bernardes arruma o microfone, mais alguém quer falar alguma coisa? Tá, liberou? Então, em relação à evolução dos projetos, essa metodologia ágil tem alguma coisa... essa metodologia ágil tem alguma coisa... Ô, Bernardes, eu tenho um envolvimento muito grande com o PMI. Há pelo menos, sei lá quanto tempo, 20 anos, não sei, tempão. Bernardes, a metodologia ágil, se for Scrum e se for para tocar projetos de informática, você pode administrar. Mas isso é para analista de sistema que não sabe escrever escopo. Eu já disse que alguém vai ser preso. Quando você não sabe o que quer e eu te convenço a fazer uma coisa magnífica e uso os sprints e a metodologia ágil para ganhar dinheiro de você, isso vai dar prisão para alguém. Mas não vamos falar de ágil, não. Vamos falar de obras de engenharia. Porque ágil na engenharia é pão com mortadela e Coca-Cola. É um sprint. Cara, tá com um problema aqui. Vamos virar? Vamos. Coca-Cola, pão. Se bem que hoje em dia não faz o mesmo efeito que fazia, mas pão com mortadela e Coca-Cola. E se for muito difícil, é pão com presunto. Vai, alguma outra colocação aí sobre híbrido. O que foi falado, o que não seja ágil. Híbrido. Que não seja híbrido. Olha, Jefferson, o rei está nu. Para de fazer parte de coquetel só para dizer que a roupa é bonita. Isso não dá futuro para engenheiro, não. Para gerente de projeto dá, mas para engenheiro... Porque quando tiver que encontrar coisa pronta, você não vai poder culpar a metodologia ágil. Mais alguém? Tinha um que levantou. Quem que não falou? Quem era ele? Já não apareceu mais. Tinha um que levantou a mão. Era um barbudinho. Deixa eu ver, nós temos ainda... Eu até já conheço, já sei a resposta, mas pode ser que alguém não tenha pensado nisso e não perguntou. Com relação à utilização, quem já tem o conhecimento do MS, por exemplo, e fazer a migração dos seus projetos de um programa para outro, ou do Primavera. E fazer a migração dos seus projetos de um programa para outro, ou do Primavera. Em 2007, alguém ligou dizendo que estava com problema no Project na Venezuela. A gente é especialista em Project também, em treinamento, mas a gente não dá mais treinamento de Project. Nós cancelamos o treinamento. E aí nós ajudamos, aí consertou, mas aí deu problema, aí nós ajudamos, aí botou memória, aí travou. Não era capaz de suportar 5.000 atividades com 400 recursos, e travou. E aí foi feita a pergunta, devo mudar para o Primavera? Não sei.
Eu não vou dizer que você tem que tomar cloroquina ou tomar a vacina. Eu não vou dizer. Se eu tivesse acompanhando o paciente, a gente poderia usar um monte de coisa. Aí, então, eu vou usar o Spider. Em 2007, o cara usou o Spider. Levou 2 meses para migrar as coisas. Resolveu coisas que você não tem ideia e valeu um trabalho apresentado em Lisboa e em Atenas. E olha, tem a ver com CPM híbrido com restrição de recursos. Porque ele nasceu no CPM, mas foi administrado com falta de acero, concreto, acero é aço, aço, concreto, de gente e sindicato. Foi feito um planejamento onde tudo foi equalizado, dólar, bolívar, ou seja, não funcionaria no Project de jeito nenhum. Funcionaria no Primavera, mas não ia conseguir os resultados sem uma equipe de Excel. Entendeu? Então, a proposta é que você tenha uma ferramenta que sirva. Não é uma pá de vidro, que só pode ser utilizado em areia macia. É uma pá de ferro. Entendeu? Para ser usado em qualquer coisa. Mais alguém vai falar alguma coisa? Eliane está com o microfone aberto. Significa que ela quer falar ou que ela quer fazer barulho? Eu estou dando aí, estou achando bem bacana. Deixa eu te então perguntar fala, 30 segundos, Eliane. Eu acho super importante que pouco se discute e você vê muito isso. A falta de qualidade da nossa engenharia em muitos setores. Né? Como é que essa gestão de qualidade pode atuar dentro desses programas? Porque no prazo você tem custo, você tem o início e o fim aí do seu projeto, mas a qualidade o tempo todo tem que fazer parte disso. E você tem, ao longo desse tempo todo do seu projeto, o controle que sempre é requerido, né? E hoje, o que diferencia muito uma empresa da outra, falando de engenharias de construção aí de prédios, enfim, a gestão de qualidade. E poucas pessoas têm informação a respeito disso. Seria porque a maioria dos engenheiros não conhecem obra, não tem prática, ou basta só ele ter a ferramenta e ficar lá clicando, fazendo o checklist da qualidade? Como é que isso é jogado dentro do projeto, da gestão de projetos? Como é que isso é jogado dentro do projeto? Você fez uma pergunta e é incrível que eu deveria saber essa resposta, naturalmente, né? Você faz uma pergunta de qualquer coisa, eu tenho que saber a resposta. Mas o que eu acho, Eliane, é que você tem 3 custos que não são incorporados em qualquer obra. O custo da qualidade, o custo da segurança e o custo do risco. São 3 custos que não são incorporados. Logo, não tem uma equipe que gera custo. Logo, não tem equipe que gera custo. Logo, não tem custo. Gestão da qualidade custa dinheiro, mas que qualidade? É a qualidade da administração? Produção. Ou é a qualidade da produção das partes que foram combinadas? Produção. Então você vai ter retrabalho, Exato. mas eu aceito o retrabalho, porque eu tenho uma verbinha de retrabalho. Sabe, que nem acidente. Deixa o cara se acidentar que a gente tem uma verba de indenização de acidente. Eu economizo EPI, mas eu tenho uma verba de indenização de acidente. Não vou discutir isso porque é filosofia, mas isso é gestão. Gestão. Quando se começou a falar em gestão nos anos 2000, e que a gente fez a primeira publicação nossa em livro para pós-graduação que a gente montou na Poli, de um livro didático, nós não colocamos as áreas de conhecimento do PMBOK. Nós colocamos as áreas de conhecimento do PMBOK e mais 3.
Gestão ambiental, gestão da segurança, gestão ambiental, gestão de segurança, gestão do valor agregado. Porque ninguém falava em valor agregado, que é o ponto principal do Departamento de Defesa americano em 1960. É o valor agregado que eles criaram com 2 indicadores que garantiam não pagar mais do que combinou com o empreiteiro. E é claro que aqui no Brasil não é questão de valor agregado. É valor engradado, não sei. Bom, então a resposta sua da qualidade é essa, é questão de custo, é questão de política, é questão de... Okay. Não é cultura não, tá? Obrigado. É questão de falta de Obrigado pela vergonha, palestra, falta de compromisso. Ok, obrigado. Viu como é que eu respondo qualquer coisa? É porque isso é muito amplo, então eu só estou querendo, só estou te cutucando, isso é muito amplo. Alguém quer perguntar que tempo vai fazer amanhã? É gestão e que eu vejo na maioria das nossas obras... Mas é gestão. Porcaria. É gestão e que eu vejo na maioria das nossas obras porcaria. Agora, presta atenção, por que a gente coloca numa publicação didática para um curso 3 áreas que não existem? Nós fomos criticados pelo Instituto porque nós colocamos 3 coisas a mais e não estão no guia. E eu respondi, a norma técnica da BNT, da IEC, é o mínimo. O guia de melhores práticas é o mínimo. A NR 1333, a NR 10 é o mínimo. O que nós fizemos no nosso material, no nosso trabalho, é o mínimo mais 3 áreas que a engenharia usa. Quer dizer, meio ambiente, segurança e valor agregado, a engenharia usa. Porque o valor agregado na engenharia é feito meia boca. É previsto real. Não tem previsto real e financeiro. Marcos, tem 2 perguntas lá no chat. Pronto, mais perguntas? Nós Olha, temos alguns César minutos. Augusto. Temos 13 minutos. Nossa! Está no mudo. César Augusto Capricorniano pergunta. Pois você está no Este é um mudo. programa que pode ser utilizado... Marcos, mais você está compacto? mutado. Sim. A pá... Marcos, você está mutado. Já descobri. César Augusto Capricorniano pergunta. Esse é um programa que pode ser utilizado no gerenciamento de projetos mais compactos? E eu respondi para o Bernardes. É uma pá de ferro. Você pode cavar areias macias e pode cavar cascalhos de obra civil, que eu acho um horror, que está tudo empoeirado aqui. Então, ele pode ser utilizado só para controlar tempo, ele pode ser utilizado só para controlar logística, ele pode ser usado para controlar projetos, como já aconteceu. O russo fez a programação das Olimpíadas de Sochi, porque lá na Rússia é diferente. Eles fizeram a programação de todos os projetos da Olimpíada de Sochi, todos, usando o aplicativo. Sabe quantas centenas de milhares de atividades, recurso, tinha estrada, hospital, subestação, estádios de futebol, estádios de esporte, porque a ferramenta ela foi concebida para isso. E ela tem um sistema de banco de dados não proprietário, ela publica tudo na internet, você não paga licença. Você não paga licença para cada usuário, porque é uma coisa diferente. Não vamos entrar em detalhes, a gente pode discutir isso depois, eu só não queria gastar muito tempo com isso. César respondeu isso? Quer dizer, podia falar sim, né? Mas eu falei um monte de coisa, né? Esse é um programa muito pedido pelas engenharias, não porque as empresas de engenharia não podem dizer que o rei está nu. Nós fizemos um projeto e o Jefferson Menas participou para uma empresa de televisão de grande porte, que eu não vou citar o nome, onde a gente tinha um contrato, e no contrato estava escrito: nós queremos todos os arquivos no formato do Project.
e nós demos todos os arquivos no formato do Project. E Porque a jogava gente no Project. fazia tudo de forma inteligente numa ferramenta, encontrávamos o resultado que nós precisávamos Lógico, e salvava Amarra o Google como conforme o dono. Project. Pronto. Mas veja, não houve agressão nenhuma. Eles recebiam em Project, eles não usavam para nada, mas recebiam em Project. Então, não é um programa muito pedido na engenharia, tá? Porque a engenharia, desculpa, nas empresas, porque elas ainda não sabem. O nosso treinamento para estudantes, que já está na 34ª turma dessa edição, fora as outras turmas de Spider, o nosso treinamento para estudantes, ele já tem estudante pra caraca treinado. Sabe o que significa isso? Que eles sabem Project e sabem outra coisa. E quando tiverem que resolver um problema, eles vão resolver um problema com outra coisa. E aí, quando você, que só segue a manada, que disse que a roupa tá bonita, estiver concorrendo com esse estudante, talvez você perca um espaço, né? Não porque é maldade, não, é porque você não quer aprender coisas, aprender chinês, aprender espanhol. Quanto mais você aprender, melhor. Você fica mais esperto. A outra pergunta que está aqui, e está acabando o tempo, é Juliana de Brito Vilar, aquariana. Marcos, boa noite. Você acha que a filosofia Lean é realmente efetiva para auxiliar o gerenciamento de obras? Assim, tem que ter resposta para tudo? Eu vou dizer, não sei. Eu não sei. Olha, as melhores práticas das coisas, elas podem ser transformadas em manifestos. E depois que você publica um manifesto, você cria uma filosofia. Depois que você cria a filosofia, você cria um instituto e cria um guia e faz um monte de curso. Olha, a filosofia Lean, ela existe, é uma coisa legal, ela traz reduções de desperdício e tudo, e realmente é efetiva para gerenciar. Agora, será que eu tenho que ter todo aquele arcabouço, nomes, formulários, para fazer as coisas funcionarem? De repente, não. Deixa eu ligar a câmera. Marisa, essa questão que foi levantada aí da importância dos projetos, né, se essas ferramentas interessam tanto às empresas de engenharia, você disse que não, me fez pensar aqui uma coisa que eu acho que é muito presente, principalmente no mercado brasileiro, né? Muitas das vezes, você não vê um projeto decente, você não vê uma gestão de projetos decente, não é por falta de conhecimento, né? Na verdade, eu acho que a gente precisa deixar claro, é intencional. As ferramentas estão aí, a gestão é bem discutida, mas, infelizmente, é através dos grandes projetos de obras, né, públicas e por aí vai, é que você tem uma grande articulação e um grande veículo de corrupção, né? Então, eu entendo que este papel que você tanto fala, né, e que faz até porque você tem sido aí um grande parceiro com o Conselho Regional de Engenharia, de preparar, de falar desse assunto para os estudantes, na verdade é para confirmar isso e parabenizar também a sua atitude, porque isso gera um comportamento, esperamos nós, que um pouco melhor, né? Porque essa pecha que a engenharia é o ato de corrupção, isso tem que acabar, né? Embora saibamos que os grandes atos de corrupção nesse país se dão através das grandes construções e dos grandes projetos de engenharia. Então, para dizer isso, as empresas não se interessam porque na maioria dos grandes contratos você utiliza os projetos para atos de corrupção. Pronto, é isso. Você utiliza os projetos para atos de corrupção. Só aproveitando o que a Marisa falou, veja só, em 2003, vocês localizem essa data no contexto geral da história, não apenas na versão do guia, não apenas
no valor do dólar, faz uma avaliação 2003, uma empresa de petróleo de grande porte brasileira fez uma pesquisa cara, através de consultoria, para saber qual era a melhor ferramenta para usar. E aí, essa consultoria pegou todas as ferramentas que existem. Gente, eu sei de cor 7 ferramentas, mas ela pegou todas que existem e descobriu o óbvio, que a ferramenta vermelha é muito melhor que a ferramenta verde. É óbvio. A partir daí, os contratos foram redigidos, contrato de bilhão. Eu participei lá, nessa empresa, de contrato de 1,5 bilhão. Os contratos eram redigidos aonde o Bernardes tinha que usar essa ferramenta licenciada. E o Léo, que trabalha para o Bernardes, tinha que comprar. Todos tinham que comprar e só existia um representante dela no Brasil, Verano, que deu uma rasteira no anterior. Você sabe quanto custa essa ferramenta por pessoa? Porque o modelo de licença é capitalista, não é socialista russo. Então, isso foi um dinheiro enorme. Agora, se você tivesse pego 7 ferramentas, você veria que existem ferramentas melhores do que a vermelha e mais baratas. Então, é uma consultoria que receita só Pfizer. Porque não sabe que existe Roche, que existe... Não existe, sabe? Agora... Depois descobriram que todos faziam no Project e salvavam como XML e abriam o vermelho e puxavam o XML e transformavam em share. Gente, e ninguém... Bom, então todos aplaudiram a decisão da consultoria, porque se não aplaudisse, teria uma criancinha gritando, o rei está nu. E criancinha não participa de nada. Todos aplaudiram a sábia escolha. E todos aplaudiram dizendo que realmente... Claro que é a melhor ferramenta, porque a outra ferramenta... nós temos, 10 livros publicados de Project. Um dos livros eu mandei para o lançamento do Project 2007, da Microsoft, para que eles sorteassem o livro. E lá em São Paulo eles receberam o livro, 3 exemplares e sortearam para a plateia. Se você abrir o livro, tem caveirinhas no livro, dizendo que isso não funciona, isso não funciona, isso não funciona. Então a Microsoft sorteou livros do 2007, que eram livros que davam workaround. Se não funciona, a gente explicava como fazer para funcionar, mas tinha caveirinha. E as pessoas... de forma indiscriminada, receitam Project para engenharia. Gente, se você é bom no Project, você consegue tocar numa boa, mas você tem que ser muito bom no Project para tocar, porque ele dá problema, você conserta. Você tem como é que chama o workaround? Gambiarra. Você tem uma gambiarra para consertar. Então, a Marisa falou, e aí eu dei um exemplo, que em 2003, situa em 2003, Dutra... Situa em 2003, eu fui contratado por uma empresa que contratava serviços gerais. Eu entrei como analista sênior Piu-Piu 3. E a empresa tinha um histórico de serviços gerais e limpeza. Como é que uma empresa de histórico de serviços gerais e limpeza me contrata? E eu mandei, eu não sei onde é que está isso, mas acho que eu mandei os requisitos em 2003. Os requisitos do profissional em 2003 eram assim, 15 anos de engenharia, experiência e fluência em MS Project. Era uma formação assim que era muito difícil encontrar. Só uma criatura que nem eu, que não tinha o que fazer, que ficava estudando isso, que tinha aí trabalhava há 20 anos ou mais com isso, é que tinha esses requisitos. Bom,
João Carlos perguntou, há diferenças, José Carlos, que é de Câncer, pergunta, há diferenças para o uso dessas ferramentas em projetos que não sejam de construção e obra de engenharia civil? Minha experiência são de projetos de produção de petróleo. A ferramenta, a menos que esteja escrito na bula, caso contrário, tem que atender o objetivo. Qual é o seu objetivo? É uso em projetos de planejamento. Tem que planejar obra de engenharia civil, ou elétrica, ou de produção, ou naval, ou de petróleo. Ela tem que fazer isso. Por exemplo, linhas de balanço é uma técnica de planejamento de engenharia civil. Eu não gosto de engenharia civil, mas eu sei dessa porcaria. Linhas de balanço é uma técnica de planejamento que, para fazer com o Project, o Alessandro Amarantes escreveu um livro. Show de bola. Isso chama-se Workarounds. Em português é gambiarra. No Primavera não dá para fazer isso. Linha de balanço. E o Spider, o Asta Power Project, pode fazer isso. Ele faz isso. E o Spider faz isso naturalmente e ainda balanceia a carga de produtividade, de modo que ele encurte o tempo, sobrecarregando de produtividade aonde pode e descarregando aonde não precisa. Ele otimiza a produtividade e os recursos. Então, a resposta é sim para a sua pergunta. Eu podia falar assim, que era muito mais fácil, né? A ideia era a resposta mesmo. É sim. A ideia era a discussão mesmo. Não, olha, eu consigo de forma ilustrativa, eu consigo de forma didática, eu consigo de forma lúdica criar um caixa 2 completo na ferramenta Spider. E quando mandar para o cliente, ele vê só o orçamento, ele não consegue ver outras coisas porque está bloqueado. O Deprop, de uma empresa que eu não vou citar o nome, podia usar, porque a criptografia da ferramenta é inquebrável. Por quê? Porque é uma criptografia que foi desenvolvida em 1990, 80, e os americanos não conseguiam roubar os projetos armamentistas, porque a criptografia era muito boa e não conseguia abrir. Então, se caísse na mão de João e de Maria, não ia conseguir abrir Deprop. Mas no Excel é mole abrir. Entendeu? É apenas para explicar que a ferramenta serve para um monte de coisa. Só que agora são 8 horas e 3 minutos. E nós vamos pagar uma multa se nós continuarmos além das 8 horas. O CREA descobriu agora que ele pode multar. Coitado do CREA. As pessoas que passam da hora. Não é isso? Coitado do CREA. Olha, nós éramos 250 inscritos, mais 20 ou 30 do nosso sistema, e nós tivemos 33, 34 é um absurdo. Online hoje. Por quê? Não é absurdo, não é absurdo. Tem tanta coisa hoje online que eu mando como spam, que a menos que alguém me recomende, eu tenho amigos que fazem isso de palestra, e eu sei que é mingau, eu já sei, é meu amigo, e eu sei que é mingau. Eu não vou assistir, é blá, 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 e vai vender um curso, ou uma palestra. Vender palestra, né? Então, eu entendo. Por isso que o contato que a gente tem é boca a boca, as pessoas se comunicam, conversam entre si. Ele voltou. Gente, olha, então eu vou colocar aí no chat o endereço lá do portal do CREA, lá de eventos, onde o CREA divulga todas as atividades que ele realiza. Temos aí uma programação de inúmeras palestras gratuitas, cursos também com o palestrante que vos fala neste momento, né? E aí, e outros eventos e cursos gratuitos, pagos, com descontos.
caso queiram acompanhar, é só clicar aí. Ué, não foi não? O que houve? Caso queiram acompanhar, é só clicar aí. Ué, não foi não? Isso. Clicando aí, vocês acessam, inclusive, os eventos aí que a gente está apoiando e promovendo aí com o Marcos Posse, tá ok? Eventos aí que a gente está apoiando e promovendo aí com o Marcos Posse, tá ok? Então, para terminar, só para contar uma coisa esquisita. A gente fez vários livros, né? E um dos livros teve um prefácio. E aí um colega nosso falou assim, eu posso pedir para o fulano fazer o prefácio. E aí o fulano fez o prefácio. O fulano, que era bem feinho, né? O fulano era bem feinho. O fulano é um dos 5 primeiros associados do PMI. Ele morreu ano passado, eu acho, de velhice, é claro, né? E o pior não é isso, é quando eu fui fazer os slides de hoje, eu descobri que eu tenho, para contar de história, eu descobri que eu tenho 4 décadas de trabalho e que os institutos têm 6 décadas. Ou seja, eu vi esse negócio todo acontecer. Cara, quem vai morrer ano que vem sou eu. Não foi só o cara que fundou lá o PMI, não. Cara, tem muita história aí que a gente tem que contar. Bom, fora isso, Natasha, você quer falar mais alguma coisa? Você quer dar dinheiro para alguém? Não, só falar. Manda pix para alguém? Mande pix para todo mundo. Informação a respeito do curso, pode procurar a gente também. É outro canal. O objetivo não é esse, né? Vir aqui vender o curso, mas sim apresentar a ferramenta. Sendo uma das poucas empresas que fazem, né? A gente fala do treinamento, mas o objetivo não é esse, e dessa discussão que o Marcos propôs aí com vocês, e até de outras ferramentas, né? Como usar, o que é melhor usar dentro da engenharia. Então, obrigada pela presença de hoje aí. Em nome do CREA, mais uma vez, engenheiro Marcos Posse, muito obrigada aí pela colaboração com os profissionais, ok? E até a próxima. Muito obrigada. Boa noite, senhor. Boa noite, senhora. E até a próxima. Muito obrigada. Tchau, todo mundo. Todo mundo liga a câmera que eu vou tirar um print screen, vai? Todo mundo liga a câmera que eu vou tirar um print screen. Pronto. Muda sim. Tirou o óculos. Não muda nada, não. Aí. Não foi só ele, não. Tchau. Não, tá faltando gente. Tá faltando Juliana, Blax, Laura Correia. Falta gente, hein? Juliana. Bom, vamos lá. Vou tirar o print screen, hein? 3, 2, 1. Acho que foi, né? Deixa eu ver. Acho que foi. Tô mandando o print screen pro grupo. Cadê o grupo? Deixa eu ver se vai. Peraí, calma. Ctrl V. Ih, não quer ir, peraí, de novo. Print screen. Para mandar no chat. Acho que eu estou sobrecarregando a máquina. Tá indo, peraí. Foi. Print screen. Alguns tinham que ter penteado o cabelo, né? Mas... Chama os universitários. O quê? Não entendi nada. Chama os universitários. Chama. Tchau, boa noite, obrigada. Obrigado. Tchau, gente, um abraço. Tchau, Natasha, obrigado. Tchau, todo mundo.